Fala bonita, fala bonito, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa Machado, aqui sou Carcará, Olá, aqui é Karina Souza Caburé. e hoje a gente está aqui para poder falar sobre forró é racista. E não é uma pergunta, é uma afirmação. Eita! Pois é, minha gente. O forró é racista, amores. Eu sinto informar, não chorem. Mas eu queria começar falando uma coisa que para muitos pode parecer óbvia, mas muitas vezes, e esse é um dos assuntos que pede que o óbvio seja dito. Então é o seguinte: quando a gente fala de racismo, a gente está falando de uma questão estrutural, tá? Então, isso quer dizer que essa conversa, né, que a gente está tendo aqui nessa live, não é sobre relações interpessoais. A gente não está falando que você é bonito, você é bonita que está ouvindo. Ai, meu Deus, está me acusando de racista porque eu frequento forró, se o forró é racista, eu sou racista. Não é sobre isso. A gente está falando sobre uma coisa que estrutura a nossa sociedade, né, que é o racismo, e que, portanto, a gente precisa se posicionar, porque, gente, 2021, né? 2021, não tem tempo, 2021. mas está na hora da gente começar a se racializar, sim. Igual a Karina disse, né? Nossa sociedade foi pautada dentro de um contexto racista desde o início. Então, assim, não tem como a gente passar e ler sobre isso, gente. A gente não está falando de você, querido querubim, do jardim perfeito. Estamos falando que a sociedade é assim e que a gente precisa fazer algo sobre. Então, para começar, a gente precisa assumir que isso é real. Exatamente. O que é que acontece? A gente costuma negar, né? Porque muitas vezes dói. A gente gosta do espaço do forró, a gente gosta desse ambiente, a gente gosta de estar ali. E realmente é doloroso a gente dizer que forró é racista. Mas se a gente não assume isso, a gente não se posiciona contra isso. Então, o primeiro passo é realmente assumir, a gente perceber que esse é um espaço social, que todos os espaços sociais eles carregam essa estrutura que a sociedade toda tem, e é um espaço em disputa, como todos os outros também. Ah, como assim disputa? É uma disputa de. A palavra foge. Uma disputa de. Me ajuda, Luísa. De discurso. De De discurso, de discurso. Os conversa, de discursos eles estão em lugares. disputa. Isso. E como a gente falou, né, estamos em 2021 e a gente precisa se posicionar. Ou a gente é antirracista ou a gente é racista, sabe? Não dá mais para ficar em cima do muro. Se você está assistindo essa live, você tem acesso à internet, você tem acesso à informação. Então não cabe mais dizer, ah, não sabia, não percebi, ah, ninguém me falou, ah, eu sou branco, não tenho nenhuma pessoa preta para me contar. Ai, Não é Jesus, assim, socorro. gente. Gente, vamos lá, né? Já passou da época, do tempo, porque tem coisa, como diz uma amiga minha, que a internet está aí para isso, não é mesmo? Então a gente tem sim que pesquisar, a gente entende, por exemplo, que o forró não tem tanta matéria escrita, né? A gente não tem tanto conteúdo físico para a gente entender, é uma cultura oral, né? Nossa cultura, inclusive cultura nossa no geral, é muito oral. Mas ainda assim tem coisas que, como estão dentro da sociedade, estão aí para serem ditas e tá todo mundo falando sobre isso, inclusive nós aqui no Forró dos Bonita. Então, se você tem essa informação, procure. E aí a gente pode já emendar, inclusive, na ideia que, como né, nossa sociedade é pautada dentro de um sistema patriarcal, capitalista, a dança também é assim, né? Ela foi estruturada assim. Se você hoje faz aula em qualquer escola que seja, ou vai no forró, é um espaço, né? Um meio capitalista. Não tem como isso ser desvinculado. E o forró, como todas tantas outras danças, ele foi não o forró em si, mas o que a gente conhece hoje. Foi formulado, foi pegado para a gente poder consumir ele, né? É um produto. Então, como ele é um produto, ele foi feito para que as pessoas comprem. E aí eu pergunto para vocês, quem tem acesso a esse conteúdo? Quem tem acesso a esse tipo de informação? E isso eu estou falando de hoje, gente, porque a gente vai falar aqui, né? Porque o forró
é racista, mas ele foi criado por gente preta. E como faz, Karina? O que vamos fazer sobre isso? Socorro, meu Deus. Então, a gente estava conversando, eu e a Lu, agora há pouco, sobre essa questão, né? Gente, não tem como o forró não ser preto. A gente ficou pensando, será que o forró é preto? Será que não é? E aí eu falei, Luísa, o forró vem de forró bodó, né? Esqueçam isso de forró, gente, por favor. Não vamos nem entrar Esqueçam. vamos nem entrar nisso, porque não tem, né? 2021, voltando, 2021. Então, assim, forró vem de forró bodó, que veio de. Não era uma dança ainda, não era um ritmo, era uma festa, né? Os livros que a gente tem aí dizem que forró bodó era uma festa lá do século XIX, sei lá, 1800 alguma coisa. E, inclusive, é colocado como sinônimo de algazarra, né? Era uma festa bagunçada, que não tinha muitas regras sociais, não tinha muito cuidado com essa coisa de que era muito comum na época, que era as regras de etiqueta na dança, né, nas festas, etc. Não era esse tipo de lugar com etiqueta. Era uma festa, uma bagunça, digamos assim, né? Então, século XVIII, Nordeste, festa, bagunça, algazarra. Quem estava lá, gente? Quem tava lá, galera? Quem vocês acham? Quem era que organizava essa festa? Quem era que frequentava essa festa? Vocês acham que era os senhores e as senhoras de engenho? Não era, gente. Era o povo preto mesmo. O forró é preto. O forró é preto. Não Enfim. tenho dúvida disso. E aí vem a parte que o forró fica higienizado. Quando eu falo higienizado, ele foi pegado dessa cultura, desse povo específico. E aí aconteceu, gente, não é da noite pro dia, tipo assim, foi um processo. Inclusive, sigam Dayara Paraíso, Dayara fala sobre isso, ela fala sobre isso muito bem. A gente fez uma aula com ela dentro do Forró das Bonitas, uma aula que ela deu com a Ju. Então, é um processo que foi acontecendo, sabe? É um rolê que começou a fazer sucesso, que a MPB começou a tocar forró, né? Porque pegou um pouco desse estilo, e aí chega na universidade e vira o forró universitário, e é um processo. E aí, a Karina apontou uma coisa muito importante, que é quem estava na universidade, né? Nem quem eram as pessoas que dançavam forró universitário. Inclusive, quando eu penso sobre isso, vem muito falar mansa na minha cabeça, né? Então, quem são aquelas pessoas que estão ali cantando, né? Acabou chegando que as pessoas brancas tomam como posse algo que foi criado por um povo e que foi construído para ser vendido. Se era uma coisa que acontecia ali para todo mundo, numa festa, para confraternização, acabou levando para que isso fosse vendido. E hoje a gente tem muito isso de tipo assim, que fulano foi dar aula na Europa, que não sei o que lá da Europa. Gente, o forró é nosso, sabe? É brasileiro. E é do Nordeste. E aí eu fico pensando o que aconteceu para a gente capitalizar, assim, né? Claro, a gente está na sociedade capitalista, mas foi esses movimentos, né? Ah, porque o forró tem que ser dançado desse jeito. Quem foi que te disse isso? Quem foi que te falou isso? Quem foi que montou? Ah, porque tal passo é de tal lugar específico, tal escola. Quem foi que disse? Por que esse passo específico? Então, essas coisas foram criadas e as metodologias das escolas são feitas para ser vendidas. E aí, de novo, quem tem acesso a isso? Quem pode pagar por isso? Nem sempre vai ser as pessoas pretas, né? As pessoas periféricas. Então, de novo, vamos falar, o forró é racista. Se você ainda não entendeu. É isso, gente. A Lu falou coisas muito interessantes, que é para a gente refletir mesmo. Não é que a gente tenha que deixar de frequentar o forró ou que a gente tenha que tentar, né, mudar o mundo sozinho. Não, não é isso. É que a gente tenha essa reflexão, que a gente observe esse espaço que a gente ocupa. Quem são as pessoas que estão nesse espaço, né? Quem são as pessoas que estão em destaque nesse espaço? O que é que está acontecendo nesse espaço? Que a gente habita, que a gente gosta, que a gente frequenta e etc. Porque é importante. Então, a gente teve esse movimento aí nos anos 90 da elitização do forró, assim, muito latente com essa coisa
do forró universitário, né, das universidades, etc. E aconteceu com roots também, eu percebo muito isso, eu sou adepta, eu gosto muito de forró roots, danço, amo. Mas, assim, é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Da onde foi que surgiu o forró roots, que é também chamado de forró Itaúnas, né? Nasceu na Vila de Itaúnas, nasceu com as pessoas que moram lá, ou seja, com os nativos da vila. Era dançado de forma totalmente diferente. E aí a galera, né, do forró que começou a frequentar, foi aprendendo, foi misturando isso com outros ritmos. Aí vem samba de gafieira, né, dança de salão. Hoje a gente percebe um forró roots muito diferente do que o que esses nativos dançam. E foi elitizado. Foi elitizado, são muitas regras, são muitas. Você não aprende forró roots olhando, sabe? Ah, óbvio, né? Você tem como aprender algumas coisas. Mas, assim, é necessário você ir na aula, é necessário você se desdobrar sobre aquilo ali. E quem são essas pessoas que estão indo para a aula aprender forró roots? Quem são essas pessoas que estão se destacando, viajando, indo para a Europa, como a Lu falou, dançando forró roots, né? Qual é a cor dessas pessoas? Qual é o gênero dessas pessoas? Então, é uma reflexão sobre as raízes desses movimentos que são totalmente populares, né? Que vêm assim das camadas mais baixas mesmo e que de repente se elitizam ao se misturarem com outros ritmos, ao serem praticados por pessoas específicas que estão em lugares sociais que são melhores vistos, né? Porque assim, até os próprios professores têm uma diferença, né? De quem vai aprender com quem. Quem é que está ensinando isso, né? Com quem eu tenho interesse em aprender isso? E não há uma reflexão sobre o porquê eu estou fazendo aula com X ou Y. E é isso que acaba elitizando também a nossa dança. Porque quem é considerado, né, que tenha conhecimento, assim, a gente fala muito no Forró das Bonitas sobre como as mulheres são questionadas, né, nas questões de conhecimento, apesar da gente, a gente já falou isso várias vezes, apesar da gente estudar super, né, a gente se debruçar mais do que os homens, porque qualquer homem que falar qualquer negócio, ele é validado, né, ele pode falar o que ele quiser, a mulher, ela é questionada. E aí a gente vai acrescentar o rolê aqui da raça, sim, porque quem são os professores, né, que estão real ocupando esses espaços? Quem são os professores que têm esse destaque? Porque realmente, gente, se vocês verem os eventos de forró, seja qual for, dá para contar no dedo entre DJ, entre banda, entre professores e frequentadores, pessoas pretas, velho. Não tem jeito, não, assim, sabe? Isso não tem como passar impune mesmo, não. Inclusive professores de destaque do Roots, do forró universitário, dá para contar no dedo quem são. Dá para contar no dedo quem são. E aí, aproveitando esse gancho, já que eu falei de banda, tem o rolê das letras, né, das músicas. Então, a gente chega nessa parte, igual a Karina, a gente estava conversando antes, a gente olha um rolê do contexto, né, de época, assim, que tem muitas músicas problemáticas entre machistas e racistas muito antigas, mas são músicas que ainda são reproduzidas hoje, a gente não acha que elas devem deixar de ser reproduzidas, não é sobre isso, mas que a gente sim deve criticá-las mesmo, sabe? Questioná-las mesmo. Não é para a gente apagar essas músicas da história, não é sobre isso. Elas mostram um período histórico, mas é para a gente questionar e criticar como aquilo não é normal. Tipo assim, aquilo não tá tudo bem, sabe? É a forma que a gente ouve, né? Não é que a gente vai deixar de ouvir ou deixar de dançar. Alguns preferem deixar de ouvir e deixar de dançar. Respeito também. Mas é sobre essa música, essas músicas, muitas vezes, incitarem a gente a ter comportamentos que não são. A naturalizar comportamentos que não são bacanas. Então, se a gente ouve simplesmente, eu acredito muito nessa coisa de que o discurso ele está ali o tempo todo, né? E se a gente não questiona, a gente naturaliza. Só tem esses dois caminhos. Ou você questiona ou você acha aquilo natural. E se você acha natural, você vai reproduzir. E a gente vê que é reproduzido, né? Tanto é reproduzido que a gente ouve várias. Se vocês forem nos comentários dos posts das meninas sobre isso, a gente tem vários depoimentos de mulheres pretas que sofrem
os mesmos assédios que as músicas falam, Uhum. inclusive, né? Então, assim, a gente já tem consolidado, né, isso não é questionável, que o corpo da mulher preta ele é mais sexualizado, né? Que as mulheres pretas, as mulatas, elas são vistas como essas mulheres que são para fornicar, né? Que se falava antigamente. Isso desde a escravidão até hoje. Então, assim, melhorou? Com certeza. Mas melhorou por quê? Porque há uma reflexão sobre isso. Então, se nesse espaço que a gente quer mudar, que a gente quer construir uma coisa diferente, a gente não reflete sobre isso, as mulheres pretas elas vão continuar vindo até nós, até as professoras, ou se calando e deixando de frequentar o forró, que acontece muito. Eu já ouvi depoimento de aluna minha dizer, Karina, eu não vou mais pro forró porque ninguém me chama para dançar. Só que essa era uma mulher preta com a idade um pouco mais avançada e tal, então ainda tem essa coisa, né, do etarismo, do qual é esse corpo que é sexualizado, né, esse corpo dessa mulata que tem o quadril largo, que tem a nádega grande, que tem a cintura fina, ele é sexualizado. O outro, ele é a mãe preta, né, é aquela que só serve para cuidar de mim em algum momento, mas que na hora da dança ela não serve, então não vou chamar. Sim. Então, se a gente não reflete sobre isso, a gente acha, não, mas é meu gosto, não é racismo. Mas os gostos, eles também são formados por esses discursos que estão aí pairando a gente o tempo todo. Então, quem é que você chama para dançar? Por que você chama para dançar? Exatamente. E aí, pensando nisso, assim, não tem como a gente deixar de questionar o baile, gente. Tipo, o baile a gente precisa estar atento às nossas ações. E isso a gente está falando aqui com propriedade, tá? Porque se a gente está falando disso aqui é porque a gente repensou dentro de nós mesmos. Uhum. Porque é isso, assim, a gente questionar todos os dias e pensar todos os dias quem são essas pessoas que a gente chama para dançar. A gente fez um post, inclusive, no Forró das Bonitas, que a gente diga não, né? E tá tudo bem falar não. Mas quem são os corpos que são negados dentro da dança, assim? Quem são esses corpos que levam muitos não, igual a Karina disse, né? Essa aluna dela, que é mais velha, assim, será mesmo? Ainda é preta? Eu falo por mim mesmo, que sou uma mulher preta e gorda. Sabe? Quem são os nãos que a gente fala? Quem são as pessoas que escutam não? Então a gente precisa repensar as nossas ações dentro do baile. E aí não é pensar, mas todo mundo faz e tá, é isso mesmo. A gente precisa pensar nossas ações individuais, cara. Porque senão o coletivo, mano, nunca vai pra frente. Então a gente nunca vai conseguir ir pra frente. E aí, só para a gente não terminar esse papo e dizer, sim, vocês falaram tudo isso, mas o que é que a gente faz com essa informação? Eu queria de verdade, assim, convocar especialmente as pessoas que dão aula, sabe? Eu já frequentei muitas aulas, assim, e em muitas eu sinto falta de um incentivo para esses alunos pensarem nessas questões. Eu vejo muito professor colocar as mulheres na aula como um adereço, sabe? Ah, ensina aqui, né, o passo de quem conduz, e às vezes geralmente falando masculino, né, os condutores fazem isso e tal. E as conduzidas só precisam seguir. Gente, hoje 2021. Tô falando de 2021. 2021. As, as conduzidas só precisam seguir e tal. Então, começa daí, sabe? Você já coloca a mulher nesse momento como um objeto, como um adereço, como alguém que está ali porque o condutor precisa dançar com alguém, só por isso. Então, a gente começa daí essa questão. E aí, o homem que já está vendo a mulher como um adereço desde a aula, né, que ele já está sendo levado a pensar dessa forma, quando ele se depara com uma mulher que traz camadas, né, de preconceito, né, é uma mulher preta, é uma mulher gorda, é uma mulher mais velha, é uma mulher pobre, porque a questão da classe também influencia, sim. Então, o que é que ela está vestindo, como é que, sabe? Então, cada camada dessa é uma chance a menos que essa mulher tem de socializar, de dançar e de se sentir confortável nesse lugar, nesse ambiente, de voltar a frequentar esse ambiente. Então, assim, meu pedido é realmente para os professores que repensem esses discursos, porque eu acho que ajuda muito. Ah, nem todo mundo faz aula. Claro que não.
E nem precisa, e nem é obrigado. Mas, assim, se a gente começa em um lugar em que a gente tem pessoas que formam opiniões, a gente tem uma chance muito maior de fazer com que esse discurso se replique, com que as pessoas passem a se olhar com mais cuidado, com que as pessoas passem a refletir mais as suas ações e o ambiente que elas estão convivendo. Exatamente. E junto com isso, assim, outras pessoas que formam informações seriam as pessoas que fazem os bailes, né? Os DJs, as músicas que são tocadas, as próprias bandas, as músicas que fazem. Então, essas pessoas que estão querendo ou não nesse lugar de poder, que elas consigam repensar e entender que dá para esse lugar ser mais diverso e, né, abrigar mais pessoas, sim. Então, é importante, sim, que a gente pense o tempo todo sobre isso, gente, sério. E de novo, querido querubim do jardim, não estamos falando individualmente de você, mas é importante que você também faça parte da luta, igual a Karina disse. Ou você é antirracista ou você é racista. Não existe meio termo nesse rolê aqui, tá? É sobre isso. E os produtores também, né, Lu? Porque sim, se não contrata, não tem como a pessoa continuar trabalhando com aquilo, né? Então, se um professor preto, uma banda com mulheres ou com gente preta, ou enfim, essas minorias, elas não são contratadas para fazer o seu trabalho, elas não têm como dar continuidade a um trabalho. Então, assim, é muito importante que essas pessoas sejam contratadas, gente. Vocês falaram só de quem está em posição de poder, professores e contratantes, né? Os alunos também façam aulas com pessoas pretas, façam aulas com mulheres, sabe? Isso também é muito importante, gente. E assim, a gente entende que todo mundo tem seus interesses em aprender alguma coisa específica, todo mundo tem uma dança que admira e que gostaria de fazer aula com aquele professor, mas assim, reflita sobre isso na hora de fazer sua aula, seja em grupo, seja individual, enfim, reflita se você está escolhendo aquele professor por causa, né, de questões técnicas, de didática, do que ele ensina, blá blá blá, ou se você está escolhendo porque ele é famoso, porque ele é esteticamente, né, aceitável, digamos assim, porque muitas vezes a gente tem vários professores e professoras pretas ensinando as mesmíssimas coisas, às vezes de forma até melhor, se é que eu posso dizer assim, melhor que eu digo é mais completa, né? Ensinando não só as técnicas, mas também ensinando de forma igualitária e mais humana também, né? Sem tanto esse rolê. E esses professores e professoras são invisibilizados muitas vezes por ocuparem esse lugar de estar à margem mesmo, né? Do que é pop. Eu real pergunto para vocês, assim, quem são as pessoas pretas que dão aula que vocês conhecem, que vocês seguem no Instagram, ou seja, onde for, assim, porque a gente estava até conversando sobre isso, assim, como a gente está aqui na nossa cidade, dando aula, e a gente já está fazendo nossa, a gente está correndo atrás, mas é isso, chega qualquer pessoa branca e ela vai ter mais destaque que a gente, não porque ela é melhor, não é sobre isso, sabe? A gente pode ter o mesmo nível de conhecimento, mas as pessoas vão preferir fazer aula com quem elas acham que detém conhecimento. Então é bom que a gente questione isso também, né? Quem são as pessoas que te inspiram? Você é inspirado pelo mesmo grupo de pessoas? Do mesmo jeito, da mesma cor? Então, vamos repensar nossos jeitos de olhar esses lugares. Então, nosso convite hoje final é justamente esse, né? É descolonizar o olhar. Isso. É parar de achar que pessoas magras, pessoas ricas, pessoas brancas, elas têm mais conhecimento porque elas aparentam ser pessoas que, né, possuem mais conhecimento ou que têm mais técnica ou mais didática, ou seja o que for. Não é assim, pessoal. Não é assim. É isso, gente. Muito obrigada por acompanhar a gente. Vamos usar muito mais assim esse canal do YouTube e provavelmente isso aqui também vai para o Spotify. Apoia a gente no Apoia-se. Siga a gente no Instagram, em todas as nossas redes, YouTube e Spotify por enquanto. Um beijo e até a próxima. Beijo, muito obrigada.